Oração dos meninos. Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija e em teu reino ilimitado, que sejas glorificado, agora e sempre, assim seja. João de Deus, psicografia de Chico Xavier. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inocência na infância. A gente já vinha refletindo, nos últimos episódios sobre a infância, sobre esse período de transição, essa fase em que os espíritos passam quando retornam para uma nova encarnação. Conversamos bastante, tentando entender o porquê, desse período, dessa fase existir nas nossas vidas, qual a importância dela, entendendo um pouquinho melhor qual é essa fase para os espíritos. E agora hoje a gente vai se focar mais nessa característica da inocência, da pureza, que muitas vezes é tomada como esse símbolo da infância, das crianças. O próprio Jesus usa desse símbolo, dessa característica, inclusive numa fala que dá título ao nome, dá título à nossa série, que é uma fala de Jesus quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, ou deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. E ele complementa ainda: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então aqui Jesus está deixando claro, que ele usa a criança como esse símbolo da pureza e da inocência para nos dar um ensinamento espiritual. O ensinamento de que nós todos, como espíritos, precisamos nos assemelhar a elas, nessa característica, para podermos, enfim, adentrar o reino dos céus, para estarmos aí mais próximos de Deus nessa jornada evolutiva que todos nós caminhamos. Mas então a gente fica a se perguntar, por que é que Jesus utiliza-se do símbolo aí das crianças, da infância, se nós aqui já discutimos tanto desde o início que essa criança que para cá, para a Terra, retorna numa nova encarnação, é um espírito como todos os outros aqui, que tenha o seu pretérito, tem as suas experiências e está em jornada evolutiva, rumo à perfeição, mas nós sabemos, nós todos não somos ainda perfeitos, então não temos ainda essa característica da pureza, como a bem-aventurança lá vai dizer, como Jesus indica esse caminho das bem-aventuranças. A gente sabe que ainda estamos em processo, e assim também as crianças, apesar de numa nova encarnação, apesar de estar ali com a consciência mais adormecida, como a gente também já falou, é um espírito e tem lá suas limitações e justamente retorna à Terra para trabalhá-las, para poder avançar um pouquinho mais nessa aquisição das virtudes, estando cada vez mais próxima aí dessa perfeição que nos
que nós almejamos, né? Na nossa jornada evolutiva. Então, por que esse símbolo é utilizado? Será que ele pode realmente ser utilizado nesse sentido? E essa é uma questão que Kardec mesmo se pergunta, e para ajudar um pouquinho a gente nas reflexões, a gente traz o trecho que ele comenta sobre isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, né? Justamente fazendo referência aí a esse item das bem-aventuranças, quando Kardec seleciona inclusive esse trecho do Deixai vir a mim os pequeninos, e nos itens 3 e 4 ele vai refletir um pouquinho sobre isso, e ele se faz essa pergunta, né? Que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz então as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, o que a gente falava, né? Só um espírito realmente puro poderia ser usado aí como padrão, né, para a gente entender essa pureza. Mas Jesus usa do símbolo das crianças, e aí Kardec vai comentar. É exata a comparação aí com a infância, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então, como a gente discutiu muito nos 2 episódios anteriores, a infância como sendo esse processo de transição e o espírito estando ali mais adormecido, digamos, das suas verdadeiras características, pode sim ser, então, utilizada nessa comparação de inocência, de pureza, de candura, né, de brandura aí. E o Kardec ainda complementa. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, veja, essa é uma distinção interessante e importante, que às vezes a gente não se atenta no primeiro momento. Jesus não está dizendo que o reino do céu é para as crianças ou para aqueles determinados espíritos, porque aqueles espíritos ainda estão em jornada e ainda tem muito que avançar. E é por isso que a gente está aqui refletindo, né, para que a gente possa auxiliá-los também nesse avanço, nesse progresso. Mas ele está falando que o reino é para aqueles que se lhes assemelham. Naquele período, naquela etapa, essa característica da inocência, da pureza, serve como um parâmetro aí, como um indicativo para a gente de como a gente deveria se portar, né? E mais adiante, Kardec ainda vai comentar o porquê da necessidade das crianças passarem por esse estágio, né? A gente falou muito do ponto de vista do espírito, ele mesmo, né? O espírito que encarna novamente, como essa necessidade da transição, né? O processo desse sono, desse adormecimento, para se adaptar ao novo corpo, enfim, para retomar com o esquecimento do passado, enfim, tudo isso. Mas agora aqui o Kardec traz uma nova perspectiva, que é a necessidade dessa infância, dessa inocência, do ponto de vista daqueles outros espíritos que vão ali receber essa criança, os pais, né, a família ou aqueles que cuidam dela. E ele diz aqui, né, na sequência, aqui no item 4, tudo é sábio nas obras de Deus. E olha a misericórdia e a sabedoria de Deus como é que funciona. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. A fraqueza e a ingenuidade da criança são um acréscimo dessa necessidade de cuidado. Então ele complementa, para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude.
ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, toda essa aparência, né? Porque essa inocência a gente pode trazer realmente como uma inocência assim aparente e transitória, dada aquele momento ali, porque, como a gente falava, o espírito tem aí o seu histórico e os seus equívocos, mas ela é importante e necessária para que aquela criança seja recebida com muito amor e com muito carinho. Sendo ainda frágil, precisando de tanto cuidado, o amor como que se acresce, né? O afeto, o carinho que a gente dispensa a uma criança, ele é acrescido por essa fragilidade, por essa ingenuidade que a criança aparenta. Se nós conhecêssemos o seu passado e se tivéssemos ali o caráter viril, já como ele diz aqui, de um adulto, né? Seria muito mais difícil a gente criar esses laços de ternura e de cuidado para com aquele ser do que com essa roupagem infantil que tanto cativa a todos nós, né? E é interessante porque isso depois essa questão aparece em outros momentos na codificação também. A gente pode recorrer aqui à questão 385 do Livro dos Espíritos, na resposta. Os espíritos vão dizer mais ou menos nos mesmos termos que as crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então veja que os espíritos já estão dizendo que essa inocência são aspectos da inocência, né? Não é uma inocência efetiva do espírito. Ainda mesmo quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência, os espíritos dizem, não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Olha que interessante isso daqui. É uma característica, uma imagem do que elas deveriam ser. E é um indicativo, né, para nós adultos, como Jesus mesmo usa o símbolo de como deveríamos nos portar, de como deveríamos aprender a ser. A gente nasce já dando esse gostinho, esse aspecto, como que para mostrar mesmo, né, qual o caminho também, qual é um horizonte aí que a gente pode almejar de inocência e de brandura, né? As crianças, então, elas apresentam isso para nós, a imagem do vir a ser. Não foi, todavia, os espíritos complementam, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Então, como a gente falava, o amor que os adultos ali presentes dispensam para aquela criança, ele é muito facilitado por esse aspecto frágil, brando das crianças. A gente se afeiçoa muito facilmente àquele serzinho frágil, pequenino, né? Que é um bebê, que é uma criança pequena, e isso facilita muito os processos, porque a gente não sabe bem quais são os vínculos que aqueles espíritos têm do pretérito, né? Os pais que recebem aquele espírito, aquela criança. Muitas vezes, no estágio em que nós ainda vivemos aqui na Terra, esses vínculos podem ser dolorosos, né? O passado pode trazer experiências que não foram muito saudáveis
entre aqueles espíritos. E aí retornam então numa mesma família justamente para poder renovar esses laços, né? Para poder desfazer alguns equívocos, alguns entendimentos equivocados que tiveram no passado e transformar aquilo em laço efetivo de amor, né? A gente só vence e repara os equívocos quando a gente aprende a amar aqueles que nos foram desavenças do passado. Então, algozes, vítimas retornam muitas vezes unidos pelos laços ali da família para que aprendam verdadeiramente a se amar. Então, além do esquecimento, né, que a nova encarnação nos proporciona, a criança pequenina, ela nos dá essa grande possibilidade da gente renovar então esses sentimentos, aprendendo realmente a amar aquele ser que em outros momentos pode ter nos causado prejuízos e pode ter deixado algumas mágoas, algumas coisas a serem revistas, né, a serem superadas por nós. Então essa é uma grande importância da infância. E tem mais uma outra questão que eu gostaria de trazer também, que é a questão anterior aí, né, a questão 384, que também vai um pouquinho nesse mesmo sentido. E Kardec pergunta por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer. Pergunta curiosa, né, às vezes ela parece até assim, interessante por que Kardec pergunta isso, mas olha que resposta que os espíritos dão. Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se interessariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, até o choro, né, é uma coisa necessária ali para despertar esse cuidado dos seus genitores. Então, porque a criança mostra que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de afeto, a gente sabe ali o tanto que esses cuidados são tão intensos logo no início, quando o bebê nasce, é justamente para que nessa presença mais constante esses laços possam ser refeitos e os pais estejam ainda mais próximos daquele novo ser, para ali já logo desde o início iniciarem, né, efetivamente esse processo de educação do novo ser, possam auxiliar esse espírito na nova jornada. Então, que a gente possa aproveitar desse período, dessa fase da inocência, da brandura das crianças, para, estando elas também mais receptivas, como a gente falou no último episódio, auxiliá-las aí nessa caminhada rumo à perfeição, nessa caminhada evolutiva, que a gente possa ir encontrando aí os caminhos da educação e aprendendo também com elas, né? Aprendendo esse caminho da brandura do coração, da docilidade que nós ainda adultos ainda tanto necessitamos também, né? Às vezes vamos criando certas cascas de dureza, que nos enrijecem aí no trato com as pessoas, né, na caminhada da vida, então que a gente também possa aprender com elas. É sempre uma troca, né? Claro que os adultos têm a responsabilidade para com aquele ser mais frágil, mas a gente também aprende muito na convivência com as crianças. Então que estejamos abertos a esses aprendizados e cada vez mais preparados para a jornada. Que Jesus nos inspire e nos abençoe sempre. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.